Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um podcast bíblico. Vamos juntos estudar mais acerca da palavra de Deus, as revelações e os conselhos que Ele tem para nos dar no dia de hoje. Será um tempo de qualidade, de muito aprendizado. Fica ligadinho desde o início do programa até o final, porque como você bem sabe, nós sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar ainda mais nos nossos programas. Glória a Deus por isso. Bom, hoje nós vamos estudar aqui a Bíblia Sagrada em Eclesiastes, o capítulo é o 6. Como que eu acho Eclesiastes? Muito simples. Você vai abrir sua Bíblia mais ou menos ali na metade. Ali você pode cair em Salmos ou até em Provérbios, que nós já estudamos aqui. Depois de Salmos, vem o Provérbios e seguindo ali as folhas, Eclesiastes. E aí você vai abrir onde tiver esse número grande, o número 6, você vai entender que é o capítulo de hoje. E nós temos aqui por título o seguinte: é lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Muito interessante. E nós vamos ler aqui também a linguagem do dia de hoje. Você vai entender claramente. E é claro que eu não estou sozinha aqui para fazer este estudo. Vamos fazer juntos, juntamente comigo. Está aqui nos estúdios o pastor Bruno. Pastor, seja muito bem-vindo. E quais as expectativas para o programa de hoje? Muito obrigado por essa oportunidade, dona Júlia, pastor Ricardo, amigos que estão aí nos acompanhando. Minha expectativa é a gente aprender da palavra de Deus, o Espírito Santo se revelar a nós, abrindo o entendimento, e sempre é bom conhecer mais, né? A Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Exatamente. Sempre tem algo novo. Você pode já ter lido esse capítulo muitas e muitas vezes, mas sempre tem uma novidade, uma revelação diferente. Hoje nós vamos aprender mais de Deus. Quem também está comigo, pastor Ricardo Monteiro. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia, pastor Bruno, amigos de casa. Olha, vai ser especial. Deus vai falar ao seu coração, se prepare que algo novo vai vir sobre a sua vida aí hoje. Amém, eu creio. E como sempre ensinamos, até para você poder fazer isso no seu momento de leitura da palavra, sempre ter este hábito de fazer uma oração antes. É como se fosse tirado uma venda dos seus olhos. Você para de enxergar só o natural, só a letra em si, mas você convida o Espírito, que é o que vivifica, que é o que vai trazer revelação, o entendimento correto das Escrituras. Eu vou pedir para o pastor Bruno trazer essa bênção para a gente no dia de hoje. Pode ser, pastor? Amém, pode Amém. sim. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós viemos pedir ao Senhor que a Tua presença, a presença do Teu Espírito seja conosco aqui no estúdio e com cada um que nos assiste através dessa programação. Que o Senhor nos abra o entendimento, fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, que sejamos, meu Deus, impactados, edificados, que a gente receba a resposta e direção do Senhor nesta ocasião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor. E agora a gente pode dar início a esse estudo. Como eu falei, o título que está aqui, pelo menos na versão revista e corrigida, é lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. São 12 versículos, é um capítulo bem curtinho, mas de muito ensinamento. Inclusive, ele já começa bem forte aqui, né? Vou ler na linguagem de hoje e vai dizer assim no versículo 1. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, prosperidade e até fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho que aproveita, e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Mas uma coisa que é muito forte, que você pode ler até se assustar, mas a gente quer trazer hoje o entendimento da palavra e o esclarecimento para você. Esse versículo 3 que diz: que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente. Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. A gente lê aqui e acha pesado, né? A gente percebe que esse texto também fala muito sobre o perigo da cobiça e, de repente, essa mesma questão, essa mesma dúvida e angústia que o autor declarou aqui no versículo 3, talvez muitos de casa
estejam se perguntando, né? Mas por que que eu tô vivo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho nisso? Enfim, por que que eu vou passar a vida trabalhando se depois vem a morte? Assim como nós vemos várias indagações do autor durante todo o livro de Eclesiastes. E eu quero entender aqui, Pastor Ricardo, é um texto forte, mas que tipos de ensinamentos a gente pode aprender desse texto? O livro em si é um livro complexo, né? Sim. De entendimento, e só com a luz do Espírito Santo que a gente pode absorver alguma coisa. Aqui fala sobre é lícito gozar os bens que Deus nos deu, mas esses não podem satisfazer a alma. Primeiro ponto, os bens que Deus me deu. Será que o bem que eu estou desfrutando hoje foi Deus que me deu? Porque se Deus me deu um bem, eu vou ter contentamento nele, eu vou ter a paz, eu vou ter a alegria, porque foi Deus que me deu. O que acontece é que muitas pessoas, como aqui o autor diz, ela até desfruta de um certo bem, mas tem um vazio, uma inutilidade. Quer dizer, parece que aquele bem não veio de Deus, mas o que vem de Deus vai trazer primeiramente a paz, a alegria. Eu acredito assim, né, pastor? Verdade. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, né? Mesmo Salomão falou isso em Provérbios. E esses versículos iniciais falam disso, da pessoa ter como foco a aquisição de bens, né? Alcançar resultados, acumular riquezas. Mas tem gente que se ocupa tanto disso, como ele diz, que não vive, que não respira, que não sorri, que não desfruta, né? não desfruta. Chega a dizer que é melhor um aborto, porque o aborto nem chegou a viver. Esse camarada não está vivendo. Ele está correndo atrás. Trabalhou bastante. Está né? trabalhando, está se desgastando, está se matando, mas não está assim desfrutando a verdadeira alegria. Está vivendo sem propósito também, né? Sem Jesus no coração, que é o único que pode satisfazer a nossa alma. A gente vê a própria questão da cobiça em si, né? Porque, como o Senhor falou, não desfruta. Nós já até falamos sobre isso aqui, de que vale você tanto trabalhar e você não ter um tempo de qualidade com a sua família, não poder tirar uns dias para você estar descansando, viajar, né? Conhecer. Glória. Também é dom de sim, Deus. isso. Também, Sim, verdade. também é lícito. Então, às vezes a pessoa já está entrando aí por um caminho até de burnout, né? De estafa, de esgotamento, mas não usufrui aquilo. Então, aqui fala... no versículo 3, que adianta o homem viver muitos anos, ter muitos filhos, porque na tradição judaica é muita prosperidade, né? Filhos, abundância. Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele, daquele que tem muitas riquezas, mas não usufrui. Ele trata aquilo como se fosse a missão da vida dele e acaba tirando a prioridade de coisas que realmente deveriam estar ali. Seguindo aqui, a gente pode ver no versículo 6, vai continuar nesse entendimento, né? Que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar, todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Pastor Bruno, aqui está um grande perigo da cobiça. A pessoa sempre vive em função de mais e mais e mais e nunca está satisfeita, nunca está bom. A cobiça é um grande problema, você concorda? Um grande problema, e a gente tem que vigiar. Quer dizer, a pessoa anda a pé. Não, eu quero um transporte, arruma uma bicicleta, uma moto. Não, mas não tá bom, tem que ter um carro. Aí consegue o carro. Não, mas esse carro não é 0 quilômetro, aí tem que ser um 0 quilômetro. Ah, mas esse carro é 0 quilômetro, mas não é automático. E aí ele já vai cobiçando. E o sistema em que vivemos, o mundo em que vivemos... instiga cada vez mais a cobiça, né? As propagandas, o comércio, o capitalismo, a ganância do homem instiga a ganância, né? Do seu semelhante. Eu quero vender, quero ganhar dinheiro, então vou estimular a sua cobiça. E aí, se o ser humano não vigiar, não focar o que realmente importa, que são as coisas espirituais em primeiro lugar, ele vai virar escravo. Essa cobiça não tem fim. Quanto mais ele tiver, mais ele vai querer ter. Lá em Lucas vai dizer, não cheguei a anotar o capítulo, mas eu sei que é o versículo 15 que eu botei aqui. Até os senhores podem falar se lembrarem. No versículo 15 vai dizer, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: olha isso, farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. No versículo 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aqui a gente vê um exemplo de uma pessoa que priorizou, uma parábola no caso, né? Que priorizou buscar, conquistar, tanto que ele disse para a sua alma: descansa, come, bebe, folga, mas a gente vê que esqueceu de tratar do principal, né, o destino da alma dele, o destino do espírito dele. Aqui a gente vê, ele cobiçou demais, conquistou demais, mas hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Pastor Ricardo, a gente não vai levar nada. Não, já falamos sobre isso aqui e repito, para que entre na sua cabeça, a gente não vai levar nada. Verdade, verdade. Aqui esse contexto fala justamente sobre isso. Você ter tudo, mas ao mesmo tempo não desfrutar do propósito maior. Eu vi uma entrevista, não sei se é necessário aqui, mas eu vi uma entrevista sobre o Ayrton Senna. Ele dizia, depois de uma grande vitória, foram entrevistar ele, e ele disse: eu vou manter o foco, eu vou continuar focado, eu vou continuar. Só que aí o repórter perguntou: e se ficou uma dívida para alguém, com quem seria essa dívida? Ele: comigo mesmo. Quer dizer, existe o lado do foco, do esforço, mas às vezes eu não me preocupo, como falaram aqui, né? Em passear, em descansar. Acho que o simples da vida é a família, é a mesa, né? E o principal é o propósito de servir a Jesus, né? Servir a Deus. Como bem foi falado, daqui não vamos levar coisa alguma. Não vai. No viermos, né? Não voltaremos. A gente veio do pó. Verdade. E ao pó nós vamos tornar. É esse o destino do homem, tanto que aqui em Eclesiastes a gente vai ver isso. Salomão percebe isso, ele fala: o mesmo destino que nós teremos é o destino dos animais, falando no caso da vida terrena, né? Que nós viemos do pó e vamos voltar ao pó. Agora, a eternidade já é outra coisa, nós temos essa consciência. E quando nós lemos Eclesiastes, é bom você sempre ter esse cuidado. Salomão, muitas vezes, vai colocar lado a lado a realidade terrena e a realidade da eternidade. E às vezes ele mistura uma coisa na outra e você pode ver: Salomão está se contradizendo aqui, o que ele falou não tá fazendo sentido. Mas calma, tem que ter essa noção, tem que ter essa perspectiva também que o autor estava tendo. Quando nós falamos sobre cobiça, eu até lembro de uma frase, né, que muitos falam assim: deixa para descansar no céu. Já ouviram essa frase? Alguém falando isso? Eu queria aqui até trazer um alerta para você, porque eu também já falei essa frase, né? Às vezes a gente fala erradamente, sem ter consciência do que estamos falando. Claro, lá vamos descansar para toda a eternidade, mas quando a pessoa fala isso, às vezes é uma justificativa para viver nessa terra em exaustão, para chegar no burnout, como eu falei aqui, na estafa, no esgotamento. E muito cuidado. Às vezes você fala: deixa para descansar no céu, você pode estar até acelerando a sua ida para lá. Porque, pastor Bruno, até questões fisiológicas ligadas à ansiedade que essa pessoa pode estar tendo, essa estafa, pode até apressar as coisas, aí pode até encurtar o plano de Deus para a vida dela. O senhor concorda? O que o senhor acha? Eu estava lembrando aqui, pastor Ricardo, dona Júlia, de um colega, pastor, ministro do Evangelho. Sim. Antes de se converter, ele era fissurado por karatê. Talvez ele está me assistindo aí, sabe que é dele que eu estou falando. Ele era fanático pelo karatê. E ele começou lá da faixa branca, foi lutando, treinando e crescendo, né? As faixas lá, amarela, roxa, sei lá, as cores lá, tudo. E o alvo dele é chegar no último grau, faixa preta, e tem os graus da faixa preta, né? Sim. E chegar lá no último grau, mais longe possível, se aperfeiçoar nas artes marciais, vencer campeonato, vencer torneio. E era o foco da vida dele. E ele se dedicou, treinou e evoluiu no karatê, chegou aonde ele queria chegar, ganhou torneios, tudo. E ele conta, ele mesmo, no seu testemunho, ele diz: quando eu cheguei lá, de repente, eu olhei assim: e agora?
o que eu achava que ia estar sentindo neste momento, que eu conquistei tudo que sonhei, não estou sentindo. Cheguei onde eu queria, mas não me sinto realizado, me sinto vazio. E agora? E ele só foi sentir, né, esse preenchimento, esse vazio com Jesus. Ao encontrar Jesus, ao entrar, né, no ministério, que era o propósito de Deus para a vida dele, aí ele encontrou realização da alma interna, né? Então serve de ilustração. Às vezes a pessoa está correndo atrás de algo, Sim. e igual o cachorro correndo atrás da moto ali, quando alcança, e agora? Alcancei. Qual é a graça agora, né? Verdade. Não tem a realização que só Jesus pode dar. Salomão percebeu isso e ele diz que ele foi assim em todas as áreas, desde relacionamentos até riquezas, até o próprio conhecimento, né, que não é algo palpável. E ele alcançou o mais alto nível disso. E em tudo ele pôde reconhecer que a realização não estava ali. Já falamos sobre isso. Nós somos seres eternos, criados para a eternidade. Né? Qual será a sua eternidade depende aí de qual escolha você tomar no seu coração, para quem você entregar o seu coração. Mas o que eu quero trazer aqui é que, sendo seres eternos, a nossa alma não pode ser satisfeita com coisas terrenas, com coisas perecíveis, temporárias, somente com aquilo que é eterno. Eclesiastes 3, como nós passamos, diz que Deus colocou no coração do homem esse anseio, esse desejo pela eternidade. Então, falta uma pecinha. Você pode tentar preencher com várias coisas. Eu até me lembrei de uma ilustração que fala sobre alguém correndo atrás de dinheiro. A vida inteira correndo atrás do dinheiro. Aí eu até peguei aqui, o jovem. Ele é aquele que ele tem muito tempo, tem energia, mas muitas vezes não tem o dinheiro, né? Que não conquistou, está ainda construindo. O adulto, ele até consegue uma certa quantia ali de dinheiro, tem energia ainda, mas falta o tempo. E aí a pessoa chega na melhor idade... Tem tempo, tem dinheiro, mas gastou toda a sua energia, gastou toda a sua qualidade ali, enquanto juventude, enquanto adulto, enfim. O que eu quero dizer aqui? Você que corre atrás do dinheiro, de realizações e vive em função disso, uma hora você vai ver que nada faz sentido. Você vai se dar conta de que o vazio continua lá, de que o propósito de tudo isso pode ter se corrompido, né? Deus quer que você seja próspero, entenda isso. A gente não está falando aqui contra o dinheiro, contra a prosperidade, até porque a prosperidade é um dom de Deus, mas que você não viva em função disso. É ótimo quando a palavra fala que as bênçãos virão e nos alcançarão. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, ela vem e te alcança. Seguindo aqui com o nosso entendimento, vamos agora para o versículo 10, vai dizer: tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Aqui vem aquela humildade. E também entendendo a soberania de Deus, né? Porque Deus tem um plano já decidido para cada um de nós. Mas nós vamos apagando esse plano perfeito com as nossas escolhas. Eu já vi o pastor Michael dizer isso muitas vezes. Você concorda, pastor Ricardo? Sim, é verdade. A nossa vida ela é feita, né, de escolhas. E assim, um resumo desse livro de Eclesiastes, ele começa com o homem sem Deus. O Salomão não estava muito bem aqui. Sim. Só que ele entende que, no final, a gente vê no capítulo 12 que ele fala que o dever do homem é temer a Deus. Então, esse é o nosso dever. Temer a Deus, servir a Deus com propósito. E, na verdade, as nossas escolhas, nossas atitudes vai nos levando para longe de Deus, deixando o plano verdadeiro, o plano original, né? Que é o Deus... que vai satisfazer o nosso coração. Em tudo, né? Tem o dinheiro, é até bom ter dinheiro? Claro que é bom. A Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo. Isso. É como sombra, é bom, mas ainda não é isso que eu preciso. Eu preciso do dinheiro, mas mais da presença de Deus. Exatamente. Não é verdade, pastor? Verdade, isso aí. Correr atrás, né, do que vai satisfazer agora, mas como falamos, essa vida passa. Não levamos nada. E a eternidade? Não investimos, né? A pessoa não investiu. Investiu nessa vida, mas na vida eterna não investiu. E que é o mais importante. O diploma pode servir para daqui a 50 anos. O dinheiro pode ajudar daqui a 50 anos. A casa, mas daqui a 200 anos. O que vai valer o diploma? Daqui a 1000 anos. O dinheiro vai valer de quê? Vai servir para quê? Mas daqui a 1000 anos, se eu aceitar Jesus, viver o Evangelho, a palavra de Deus,
daqui a 1 milhão de anos eu vou estar colhendo os frutos disso. E as Você coisas ficar ligado no simples, real valor. e as coisas simples da vida, né? É um café da manhã com a família. Isso conta muito. O senhor, pegando gancho, se permite, tem um Sim. filme, alguém deve conhecer esse filme, tem um filme de Hollywood, o camarada, ele é especial, tem deficiência mental, né? É especial, e ele tem uma filha, um filho, e ele estava lutando na justiça pelo direito de cuidar do filho, porque a justiça queria negar, não, ele não tem condições mentais de criar uma criança. E aí tem uma advogada lá tentando ajudá-lo, e essa advogada tem um filho. Aí, no decorrer do filme, essa advogada muito ocupada, causas, processos, tribunais, e ela não tem tempo para o filho. Aí tem um momento do filme que esse rapaz chega para a advogada e diz: poxa, é tão bom, né? Você pode ver o seu filho, falar com o seu filho, abraçar seu filho a hora que você quiser. Estar com ele. Você pode, né, estar perto do seu filho a hora que você quiser. Quer dizer, ele estava se comparando. Para ele estar perto da filha dele, ele tinha que lutar por esse direito. Ele não tinha filho em casa, ele não podia conversar a hora que quisesse. Mas a advogada tinha esse direito e não aproveitava, né? As coisas simples, né? Como o pastor está falando aí. E até Deus, ele quer que a gente seja assim. Deus, ele quer família, ele quer a gente tendo história com o filho, com os irmãos, com a congregação. Eu entendo isso. Por mais que Deus me faça voar, levar meu nome muito longe, mas Deus quer que eu mantenha meu pé no chão, dependendo dele e da minha família, que é o mais importante. E se a gente for pensar nas lembranças que os filhos vão ter, você pode dar a bola de futebol mais tecnológica possível, não sei. Mas o que seu filho vai lembrar é de quando você brincou com ele, quando você jogou bola com ele. Pastor Jaime disse que nós temos que ter história. Sim. Pastor Jaime sempre fala isso. Verdade. Nós temos que ter história com nossos filhos. Coisa que vai ficar. Pô, lembra aquele dia? Lembra aquele tempo? Isso pode mudar uma vida. Pode ser os brinquedos mais simples, mas o que vai contar é o tempo de qualidade que você vai ter com eles, as histórias, as memórias, aquilo que você vai deixar ali para posteridade, né? Aquilo que eles vão lembrar sempre, as tradições de família, o sentar à mesa, isso aí fica para sempre, isso fica marcado. Tá bom? Continuando aqui, a gente já estamos perto de encerrar e falta somente 2 versículos. No versículo 11 diz: uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos. Olha só, e é verdade. E não ganhamos nada com isso. Na Arque vai dizer: tão boa é a sabedoria como a herança e dela tiramos proveito. Não, tô lendo o capítulo errado, perdão. Versículo 11. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor. A pessoa, quando fala muito, assim como nós entendemos aqui na linguagem de hoje, peca. A pessoa que fala muito corre o risco de falar alguma besteira. Então, que a gente possa fazer a oração do salmista, né? Senhor, põe um guarda à minha boca. Eu não quero falar coisas contra a palavra, não quero murmurar, porque isso atrai o destruidor, desagrada o coração do Senhor. Enfim, põe um guarda à nossa boca, Senhor. E aqui no versículo 12, ele vai terminar reflexivo, né? Eclesiastes é reflexivo e vai dizer: de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? Aqui a gente pode entender novamente aquilo que eu falei no início. Os 2 cenários, a vida terrena e a eternidade. Muitas vezes ali, Salomão está falando só da vida terrena, né? Sem perspectiva, sem aquela visão e aquela esperança da eternidade. Ele vive às vezes assim, que podemos saber que vai acontecer, mas nós temos uma esperança, né, pastor Ricardo? Uma viva esperança, diz a Escritura. É uma viva esperança que nos leva a não desistir e a prosseguir sempre, né, pastor? Verdade. Ele Olhando está pra concluindo Jesus. aqui, né? Não temos controle, não sabemos tudo. Você pode ter muita coisa, mas não vai ter tudo. Pode saber muito, mas não vai saber tudo. Pode ter domínio sobre muita coisa, mas não vai dominar tudo. Então,
o foco é a eternidade, o foco é o que é realmente prioridade. Exatamente. Enquanto estamos nessa terra, claro, vivendo com o propósito que Deus tem para cada um de nós e também desfrutando daquilo que podemos ter aqui de bom, que Deus nos dá, como já lemos aqui no início deste capítulo. Mas sempre lembrando que não vamos levar nada daqui. Podemos deixar marcas na vida das pessoas ao nosso redor, dando tempo de qualidade, realmente dando valor àquilo que realmente é importante. E dentro de tudo isso, nunca perdendo o olhar da eternidade, a esperança que nós temos em Jesus da vida eterna. Para a gente encerrar, nós lemos aqui todos os versículos praticamente, né, de Eclesiastes, capítulo 6, mas sempre terminamos com um comentário do missionário R.R. Soares, e ele diz assim: em suas reflexões, o pregador demonstra uma constante preocupação com o real valor da vida sobre a terra. Isso fica evidente pelas muitas vezes em que repetiu as expressões debaixo do sol e debaixo do céu. Neste capítulo, ele conclui que todas as conquistas humanas não são suficientes para satisfazer a alma do homem. Mesmo que este tenha longevidade e gere em si filhos, não será possível realizar-se plenamente, pois o seu fim é certo. De fato, há pessoas que vivem como se fossem ficar para a posteridade, mas a morte chega para todos, inclusive para os santos de Deus. Todo mundo passará pela experiência de viver neste mundo e sair dele. Portanto, é bom estar preparado para este momento glorioso, no qual, do outro lado, Jesus receberá os seus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E assim, finalizamos mais um capítulo, lendo um capítulo por dia. Nós temos essa esperança que vamos ler a Bíblia todas juntos aqui no podcast bíblico. Muito obrigada a você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência e muito obrigada também, pastor Ricardo. Obrigado, eu agradeço. Foi Amém. top. Foi uma bênção e muito obrigada, pastor Bruno. Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Se Deus falou com você, tenho certeza disso. Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês e até o próximo programa. Que Deus te abençoe. E aí, você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.